aqui na TV Diário. Você que tá no YouTube aqui com a gente, que ainda não viu o que o Davidson falou, vamos ver o que disse o atacante do Fortaleza. Aí depois a gente repercute, depois a gente comenta por aqui. Se liga só. Ter a tranquilidade, saber que a cobrança ela é normal, ela faz parte da nossa profissão. Acho que toda profissão tem a cobrança, manter o pé no chão, olhar nos olhos de um do outro, né? Que eu não posso falar o que eu queria falar, eu vou voltar a repetir, olhar no olho um do outro e falar assim, irmão, vambora que eu tô contigo, tu tá comigo, vamos se ajudar, vamos colocar os pés no chão, reconhecer também que não tá um bom momento e bola pra frente que as coisas, eu tenho certeza que esse clube aqui merece viver coisas que acho que já viveu, mas merece viver muito mais, entendeu? Uma final de Libertadores, ser campeão, eu falo, se tá, é porque pode chegar, entendeu? Se tá na Libertadores é porque tem capacidade de chegar lá, entendeu? Se chegou nas oitavas, vai chegar nas quartas, pode chegar na semi, chegar na final e ser campeão. Não tem essa coisa que a nossa chave tá o Flamengo, a nossa chave tá o Palmeiras. Olha pra nós, pensa pela gente, olhar pro nosso escudo, olhar pro nosso clube, pro nosso torcedor, as pessoas que não apoiam, pros nossos familiares e falar que somos capazes de chegar à final. E eu creio que vamos chegar à final, eu creio. Eu tenho muita certeza que vamos chegar à final. Macho. Até o eu creio tava ok, né? Porque ele tava naquele discurso de confiança, de motivação, de não, vamos lá, a gente tem que acreditar, a cobrança, a pressão, ela existe mesmo no futebol e etc e parará. Aí ele, não, eu creio que nós vamos chegar na final, eu tenho muita certeza que nós vamos chegar na final. Cara, o momento do Fortaleza já não é bom, o momento do Fortaleza não é legal. Fortaleza tá na zona de rebaixamento da Série A, ganhou 3 dos 18 jogos que fez no Brasileirão, acabou de tomar uma lapada de 5-0 em casa, o torcedor já tá pé da vida. Aí o Davidson vai pra coletiva e fala, eu tenho muita certeza que vamos chegar na final da Libertadores. É uma desconexão com a realidade que é assim até difícil de mensurar, cara. Passa muito daquele discurso motivacional, de confiança, de querer trazer realmente um alto astral, uma motivação antes de um jogo decisivo, pra entrar num lugar de chacota, cara. Não é possível, sinceramente. Primeiro, colocar o Davidson numa entrevista coletiva. O Davidson é um jogador experiente, jogou final de Libertadores, fez gol de título, etc. Beleza. Mas sabemos que ele é um cara que tem declarações que fogem completamente do controle ou do trivial para um momento. Fortaleza está no momento de falar pouco e trabalhar muito. Aí você coloca o cara que é uma fábrica de memes para dar entrevista. Amiga, e sinceramente, seu Ito, eu confesso que é difícil de entender. E se ele estiver certo? E se ele estiver... Já pensou? E se for possível? E aí? Nós vamos ficar com a cara de cenário aqui. Aí, meu amigo... Cara, porque é uma desconexão com a realidade, seu Ito. Você já viu aquela do Chico Anísio? Em que Maranguape ameaça entrar em guerra com os Estados Unidos? Vocês viram isso? Sim, já vi. Pronto, é mais ou menos aquilo, né? Aí toma as providências assim, assado, com relação a todo aquele preparativo e tal. Aí o Chico Anísio, qual é o nome daquele personagem do Chico? Ele disse, e se a gente vencer? Hein? Um confronto Maranguape dos Estados Unidos. Não. E se a gente vencer? Mas então, vai ver. Você sabe o que eu acho mais preocupante? Falando sério aqui agora, a gente tava até num tom assim mais de brincadeira, mas falando sério. O que eu acho mais preocupante no Fortaleza é a falta de, assim, semancol. De, tipo assim, entender o momento que o clube tá vivendo. Porque você mesmo falou isso, Wilton. Renato Paiva foi pra entrevista coletiva, parece que o Fortaleza tinha perdido um jogo qualquer. Meu povo, a gente não pode normalizar tomar de 5-0 em casa, não. Fortaleza tomou de 5 2 vezes no campeonato em menos de 10 jogos. Flamengo e Botafogo. Isso é apequenar o clube. É essa normalização do que não é normal que leva para um perigoso. Que leva para um caminho perigoso, perdão. Então, quando você vai adotando um discurso de amenidade, que você vai naturalizando determinados resultados, determinados acontecimentos, e você dá declarações que fogem da realidade, parece que estão vivendo em outro mundo. Sinceramente, Vladimir, o torcedor do Fortaleza, eu não conheço um torcedor do Fortaleza que esteja nesse momento pensando em final de Libertadores, pensando em avançar, até mesmo em avançar. Tem muito torcedor que nem vai pro jogo amanhã porque tá pé da vida. Aí o cara me vem com uma declaração dessa. Sinceramente, eu acho que além da fala em si, o que mais me causa esse pensamento de preocupação é a falta
de semancol e de compreensão do momento atual do clube, cara. Cara, não é momento pra rir, não é momento de brincadeira, num momento tão sério do Fortaleza. O Davidson foi lá pra descontrair, pra brincar, pra não sei o quê. Eu acho que não é assim. Como você falou, você vem de uma goleada dessa pro Botafogo, né? A torcida pé da vida, saiu antes do fim do jogo, tá realmente numa situação complicada na zona de rebaixamento da Série A, né? Vai precisar ganhar, 10 jogos pra escapar do rebaixamento. 10 de 20. O momento é muito delicado. Aí o Davidson vai fazer brincadeirinha na entrevista coletiva. Cara, o momento é sério. Ele tinha que chegar lá com semblante sério, André Almeida. Ele tinha que chegar com semblante sério. Dizendo, a situação é difícil, a gente levou uma goleada, vamos tentar se organizar aqui, tentar fazer um bom jogo. E não ficar de brincadeirinha com o torcedor, André. Eu acho inadmissível isso aí. Eu acho o seguinte, que certas pessoas têm uma forma de fugir da realidade, sabe? E em muitas oportunidades é até bom que o sujeito consiga fugir da realidade, evitar a realidade nua e crua, sabe? Eu fico até às vezes pensando se a gente não precisa raciocinar nesses termos. Por exemplo, é ruim quando a realidade não cabe nos parâmetros de quem é obrigado a conviver com ela. Você não tem condição de conviver com certas realidades, então você tem que criar essas escapatórias. Não é? Eu não sei se não é legítimo, não. Ele teve um jogo aí que eu não consegui escapar do falatório dele, do palavrório dele, sabe? Sim. Ele fez um discurso, olha, totalmente vazio, insuportável. E você percebe que ele tem... Eu não sei se isso é um distúrbio, né? Mas o fato é que ele encontra um caminho para tentar criar uma rivalidade. É como se ele fosse imune a essas coisas. Eu sinceramente, eu fico perguntando isso, porque isso é um assunto que eu não domino, sabe? Essa questão do ser humano, o jeito de ser das pessoas, o que as pessoas demonstram ser e não são. É difícil compreender isso. E eu acho que foi semana passada, quem conhece o Davidson, desde que ele começou, desde que ele era pivete, digamos assim, nas divisões de base e tal, diz que ele já era assim, ele era incontrolável. Ele já era desse jeito. Parece que é uma coisa, é um distúrbio mesmo. Ele não consegue fazer diferente ou ser diferente em qualquer situação. O mundo está se acabando e ele está achando que deve levar a coisa na base da brincadeira, que deve substituir. De modo aí que... entra no outro ponto, seu. Desculpe, só para lhe dar um parêntese. Beleza, ele é assim, né? Ponto. Como é que se escolhe um cara desse pra ser o porta-voz do clube? Porque o jogador, quando vai pra entrevista... Mas vai ver que dá certo. Ele é um porta-voz ali do elenco ou do clube, da instituição, para os torcedores. O torcedor vai ver o que é que aquele cara tá falando. O Lucas Sacha, por exemplo, adotou um tom, depois do jogo contra o Botafogo, totalmente diferente. E eu tô com o Sacha nisso. Claro. Com certeza. Ele é um cara muito mais equilibrado. Assim, ele falou, realmente o torcedor tem todo motivo de estar com raiva. A gente não tem... Raiva? Não tem o que justifique. Ele mesmo falou, tivemos o jogador expulso muito cedo, mas não justifica. Não era pra ter tomado tanto gol como a gente tomou e etc. E parará. É um discurso ligado à realidade. É claro que o torcedor não vai ficar feliz pelo que ele fala, mas é um discurso de um cara que você vê, não, pelo menos esse cara entende o que tá acontecendo. Quando você vê que o clube coloca pra ser o porta-voz num momento de crise como esse, um cara que não tem essa conexão com a realidade, que fala aspectos que são completamente divagantes assim, aí até nisso os caras estão errando. Olha, o critério de escolha de jogador para dar entrevista, seja depois do jogo, durante a semana, aquelas entrevistas enfadonhas que são feitas, enlatadas, né? Uhum. Tudo enlatado. Agora, tudo é enlatado. Eu peguei até uma corda danada aqui, porque tem hora que eu quero me controlar, mas eu digo o diabo. A Fernanda Alves conseguiu uma proeza. Ela conseguiu falar com o CEO do Fortaleza, porque ele ia passando, depois de falar meia hora para a emissora de televisão. Assim, como se fosse um favor, como se fosse uma concessão, como se fosse falar com um jogador ou dirigente uma concessão, sabe? Dada
Aí o Marcelo Paes até disse, a verdinha, né? Ele foi até delicado, aí deu uma entrevista. Mas aquilo que a Fernanda fez é uma espécie de proeza. Hoje em dia, você tem 600 de segurança. Segurança não, é assessor. Assessor devia viver com a luva de boxe na mão. Assessor de time de futebol devia ou armado, entendeu? Porque eles fazem quase que o papel do brutamontes que muitas vezes afasta o povo do ídolo, né? Do dirigente, do jogador. Né? Um pedaço de pau, um negócio assim. Uma vara de bambu. Quando o repórter encostar, ele dá nas costelas do repórter assim, como se dá em cabra ruim, sabe? Eu acho que só falta isso. Isso me irrita, sabe? Isso me irrita. Sim. Então esse zelo, vixe Maria, você parece até, meu Deus, uma autoridade de outro país que está no Castelão. Sou fulo com isso. Não precisa isso. E aí você tem toda a razão. Fazem o maior beabá, mandam o jogador que não diga besteira, que não comprometa a imagem, que não faz besteira, pronto. Aí, de repente, numa hora dessa, dramática, eles parecem que falham. Eles estão assim, sabe, como os censores do tempo da ditadura, né? Se a gente fazia uma música contra o governo, contra o regime, aí depois que estava no ar fazendo sucesso, é que os censores entenderam. Ou entendiam, diziam, puxa, esse cara tá falando isso com a gente. Aí tira no ar. Riscava o disco, ia lá e riscava o disco. Era discotecário da Rádio de Juazeiro, quando um censor, um militar, foi na discoteca, pegou um punhal, pegou o compacto, apesar de você, de Chico Buarque, e riscou assim na minha cara. Só faltou jogar a poeira no meu. Mas depois que, apesar de você, já era sucesso. É que o genial censor, rapaz, isso é com o regime. Apesar de você, amanhã de ser novo, isso é com a gente. Genial era o Chico, né? Mas mas tô dizendo, pode dizer que era um amor, que não deu certo. Nada, ele estava dizendo. Você que inventou de inventar, né? Aquela coisa. Depois vieram descobrir depois que era sucesso, que estava vendendo, é que era. Então tá com esse pessoal agora. Esse pessoal que tem digamos assim, um cuidado com as entrevistas. Aí depois acaba, né, se deixando trair, bota uma figura inadequada para falar no momento desse. Mas esqueçamos, né? O Nelson Gonçalves, o Nelson Rodrigues sempre diz, nós vivemos para esquecer. Não tem jeito. Nós vivemos para esquecer. Para esquecer tudo aquilo que aconteceu do ruim. Você não queria esquecer, é o 5x0 do Botafogo. Mas vamos esquecer. Não, tem como esquecer. Acho que era isso que o Deverson queria também, né? Mas tem como esquecer, não. Não, porque não é verdade. Tudo que você reclama na vida, o que você diz, esquece, pô. Não é? Pô, mas rapaz, eu não podia tomar aquele... Esquece, rapaz. Mas, rapaz, não podia ter acontecido. Mas esquece, rapaz. Nós devemos esquecer. Né? Vamos esquecer essas coisas, mas isso me irrita e aí eu não consigo ficar calado. Eu, se fosse repórter hoje, teria um comportamento meio que agressivo ou não teria comportamento nenhum, não pisaria nem lá, sabe? Eu acho muita tolice, muita besteira, e de besteira eu ando cheio. Por isso que eu vou até, na próxima reunião desse programa, diminuir um pouco as besteiras desse programa. Porque nem o povo tá aguentando e a gente também não. Pronto, tá decidido, tá decretado. Já tá mais do que decretado, viu, seu Wilton Bezerra? Agora, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou chamar a Fernanda